versículos de 1 a 4. Diz assim o Senhor Deus: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que viu um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vou fazer uma breve oração para Deus abençoar essa mensagem em nossos corações nessa noite. Senhor Deus, Pai bendito, Deus santo, a tua presença nós viemos louvar e adorar o nosso Senhor, porque o Senhor é digno, ó Pai. Obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado por estarmos relembrando, Pai, do teu sacrifício na cruz do Calvário, através desses cantos maravilhosos, ó Pai. A tua palavra nos ensina isso, ó Pai. O Senhor está conosco nesse momento. O Senhor ama cada um que está aqui. O Senhor tem o poder de transformar cada vida. Eu peço nesse momento, ó Pai, enche-me com o teu Santo Espírito, Senhor, para que eu venha pregar somente aquilo que vem glorificar o nome do Senhor, Pai. Amém. Usa essa mensagem para a tua honra e para a glória. E abençoa cada coração que está aqui nessa noite. Amém. E muito obrigado por tudo. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como Jesus, aqui no versículo 1, ele desceu do monte e essa grande multidão continuou ainda seguindo a Cristo. Jesus subiu ao monte no capítulo 5 de Mateus. Ele trouxe ensinamentos preciosos para a multidão, ele trouxe esperança realmente. Aqui no capítulo 5 de Mateus, versículos 3 a 7, eu leio, os amados: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, Jesus trouxe ensinamentos falando sobre o reino dos céus, também boas atitudes entre Deus e o homem, entre o homem e o homem. Então, o Senhor Jesus, ele pensa em todas as situações referentes à nossa vida humana aqui na terra. Ele também no capítulo 7, versículo 1, ele disse: Não julgueis para que não sejais julgados. No versículo também 7, 8, ele disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, por todos os motivos, aquela multidão não queria parar de seguir a Jesus Cristo. Eles entenderam que Deus não estava longe demais, que Deus não estava com seus ouvidos tapados, mas realmente Deus estava pronto a ouvir e a entender a cada necessidade humana. Com a necessidade imperial do ser humano é a busca da paz de espírito. O homem pode alcançar muitas coisas nesse mundo, mas a paz de espírito é dada só pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há muito ensinamento aí falado nas ruas, nas televisões, nas rádios, mas Jesus Cristo é o único que preenche o vazio do coração. O vazio cresce, mas Jesus Cristo tem esperança eterna pelo poder dele. Bom, nós vemos aí no capítulo 8 do versículo 2, algo surpreendente acontece. A Bíblia fala: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Um homem com uma doença incurável. Então aquele homem estava sofrendo, a Bíblia fala, não sabemos quanto tempo, a Bíblia não relata isso, mas um homem que teve a sua vida totalmente mudada por causa daquela enfermidade. Naquela época não havia cura dessa doença. Esse homem não poderia mais ficar em família, não poderia mais ter contato com a sociedade, ele não poderia mais trabalhar. A sua vida foi mudada por uma enfermidade grave. Esse homem tinha também, pela sociedade da época, um sinal como se fosse a marca do dedo de Deus punindo a sua vida. Então, um homem com muito sofrimento, com muita dor. Não sabemos como, a Bíblia também não relata isso, mas eu creio que esse homem ouviu de Jesus por algum amigo, algum parente. Talvez aquele contato próximo não teriam mais, mas através do bilhete, uma carta, alguém trouxe esperança para ele. Alguém que viu Jesus operar milagres e maravilhas. Alguém que disse: talvez essa seria a sua oportunidade.
A Bíblia mostra que esse homem foi até Jesus. Deus colocou esse milagre na Bíblia mostrando como alguém pode alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa e receber algo que possa ser impossível para nós, mas possível para Deus. Como podemos nessa noite alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa? Vamos a alguns pontos da Bíblia como o Senhor nos ensina isso. Primeiro, adorar a Deus. A Bíblia fala que esse homem chegou e adorou a Jesus Cristo e disse: Senhor. A Bíblia mostra que esse homem se prostrou de joelhos, com o seu rosto no chão, e ele clamou: Senhor. Nessa noite, cada ser humano nasce realmente com dois senhores. Um senhor chamado mundo e o outro senhor chamado eu. O mundo influencia o eu a tomar decisões erradas contra Deus. Nenhum ser humano escapa disso. Todo ser humano é influenciado, desde criança até como adulto. É muito fácil pegar as pessoas, depois de assistir uma novela ou um filme, falar as mesmas palavras que foram usadas naquele programa, naquela novela ou filme. Pessoas com as mesmas atitudes, com as mesmas roupas. Então nós somos influenciados, mesmo ser tão bom assim, mesmo ser desastroso até para a vida. Então esse homem reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Senhor. Ele falou isso de coração. Foi mais que uma oração respeitosa. Esse homem reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Lembre-se, o homem com uma doença incurável. O dinheiro não tinha mais tanto efeito na sua vida. Realmente, nada que o mundo oferecesse de prazer teria algum efeito na sua vida. Ele estava apodrecendo pouco a pouco, esperando a morte chegar. Nada nesse mundo poderia trazer paz ao coração dele. Hoje a doença, uma das doenças, tem cura pela ciência, mas há muitas doenças hoje que não têm cura, fora também do Senhor Jesus Cristo. Mas como a doença da lepra é simbolizada na Bíblia como pecado, também o pecado não tem cura fora do Senhor Jesus Cristo. Só Ele que tira o pecado do pecador. Esse homem, ele adorou Jesus Cristo. Algumas pessoas não tiveram a mesma chance. Eu assisti um programa da Band, o E24, o homem que estava muito mal, segundo a emergência, clamando por sua vida. Ele foi um alcoólatra e criou varizes em seu esôfago. E aquelas varizes começaram a arrebentar. E ele, com aquela hemorragia, e os médicos e enfermeiros tentando ajudá-lo, e ouvindo o programa gravado, eles estão me pedindo: me ajudem, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas naquela noite ele passou desse mundo para a eternidade. Mas um dia na sua vida alguém veio e ofereceu o primeiro gole. Uma pessoa desse mundo. E o mundo jaz no maligno. E o seu eu foi influenciado a continuar com mais goles. Mas naquele último instante, naquele hospital, a bebida não trazia mais paz ao seu coração. Ele pedia mais uma oportunidade. Ele queria viver mais um dia. Mas ele partiu naquela noite. Então, todos nós, nessa noite, somos influenciados pelo mundo. Agora, esse depois, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele realmente foi Jesus na sua vida. Como vimos, para ter uma atitude certa que alcança o Jesus, devemos adorá-lo como Senhor de nossas vidas. Segundo passo, esse homem se humilhou. Ele disse: Senhor, se quiseres. A atitude certa diante de Cristo: se quiseres. Ele podia chegar com todo o seu desespero e agarrar no manto de Cristo ou nas suas pernas e clamar: por que isso na minha vida? Tira isso de mim. Mas ele foi humildemente: se quiseres. A Bíblia nos mostra que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o coração que Deus espera alcançar em cada vida. O leproso humilhou-se diante de Jesus. Ele entendeu que só Jesus poderia fazer algo se ele quisesse. Ele mostrou com isso que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Nada pode torcer o braço de Cristo.
Não é como nós vemos hoje ensinado, algumas pessoas tentando forçar o braço de Cristo. Não existe isso. Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Agora, uma promessa para quem se humilha. Mateus 23, 12 já fala: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma promessa do Senhor Jesus Cristo. O mundo, como sempre, foi soberbo. Quem chegar primeiro ganha o prêmio. Mas o prêmio desse mundo é 7 palmos embaixo da terra. Está querendo ganhar esse prêmio nessa noite? Mas é o que o mundo prega. Seja o melhor em tudo. Mas nenhum ser humano escapa da morte. Só Jesus Cristo é aquele que dá certeza que depois da morte entrará no céu com Ele eternamente. Cristo está aqui nessa noite. Ele se importa com sua alma. Então, esse homem se humilhou diante de Cristo. Uma atitude certa para alcançar o coração de Jesus. Terceiro lugar, esse homem acreditou. A Bíblia fala: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus fala isso. Se acreditar no que ele falou, no que ele ensinou. Jesus nunca falou sobre religião, mas ele falou sobre a certeza dessa vida e a certeza da vida espiritual. Então o Senhor Jesus está aqui nesse momento, ele fala: os perdoes, 3, eu lhes dei o nome, aí estou no meio deles. Então o mesmo Senhor que ensina que há um lugar espiritual, existe o céu, e a Bíblia fala: existe o inferno. Nessa noite eu só estou pregando porque eu acreditei no Senhor Jesus Cristo. E Ele transformou meu coração. Isso já quase 30 anos que eu estou nessa decisão, da qual não me arrependo. Sou missionário penitenciário, já por 12 anos, pela graça de Deus. Nenhum mal nos tocou, pela graça de Deus. E pudemos ajudar muitas vidas que também acreditaram. São almas como nós, e nessa noite, a sua alma é eterna. E Jesus Cristo ama ela profundamente. Ele deu a sua vida, Ele realmente provou na cruz o seu amor perfeito por cada um de nós. Acreditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que se o homem crer, não será condenado. Mas se não crer, a Bíblia fala: já está condenado. Então são palavras de autoridade do Senhor Jesus Cristo, como eu disse. Ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O inferno não ficará mais frio por você não crer, e nem mais crente se crer, mas se crer, verá a glória de Deus. E a glória de Deus, Jesus nos escreveu tudo na Bíblia. É um presente maravilhoso do seu nascimento, da sua salvação, do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma prova física que o inferno existe está aqui: a nossa consciência. A nossa consciência acusa quando fazemos algo errado, e também nos louva quando algo certo. Por que ter consciência se não há nada depois da morte? Para que viver o melhor possível nesse mundo, se ninguém vai comparecer diante de Deus? Então Jesus Cristo, Ele salvou aquele homem naquele dia. Jesus Cristo salvou minha alma um dia. Jesus Cristo está aqui nesta noite para salvar a sua alma. E esse homem tomou 3 passos. Ele reconheceu Jesus como o Senhor. Ele pediu humildemente, e ele acreditou: podes tornar-me limpo. E esse homem viu a glória de Deus naquele dia. Aqui no capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fala: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Aquele homem podia levantar dos seus joelhos e olhar para o seu corpo, e nenhuma marca, nenhuma parte do seu corpo estava mais tocada por aquela doença. No seu coração cresceu uma alegria, um entusiasmo. Ele poderia de novo voltar à sua família, à sua vida, e ter a sua vida de volta, como Deus o abençoou. Nessa noite aí você temos marcas do pecado.
que só Cristo pode apagar. Algumas coisas que a gente fez no passado e que atormenta até hoje. Jesus fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quer dizer, em contrapartida, nós estamos com Cristo. O jugo não é suave nesse mundo e o fardo não é leve. Como foi mostrado, e cada um de nós vivemos nesse mundo, o mundo jaz no maligno, grande sofrimento, grandes violências, grandes terrores. O maior otimista nessa noite não tem esperança, mas Jesus Cristo dá esperança eterna, vida eterna. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 30 anos atrás, eu tive um encontro com Cristo. Daquele dia em diante, todo dia eu durmo em paz e acordo em paz, porque Cristo está comigo. Se não fosse isso verdade, eu com certeza poderia falar que 30 anos estou aí servindo o Senhor Jesus Cristo. Este homem foi liberto da sua doença, dos seus pecados, porque ele acreditou em Jesus. Lembra, Cristo está aqui. Cristo te ama e Ele quer te salvar. Jesus Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós vimos então, para ter a atitude certa que alcance o coração de Jesus, devemos adorá-lo como o Senhor de nossas vidas, humilhar-nos e acreditar em seu poder e amor para salvar e nos ajudar em qualquer situação. Qual a sua decisão nessa noite? Qual é o seu desejo diante de Cristo? O quanto você acredita na sua palavra? Eu creio que quase todos os brasileiros têm uma Bíblia em casa. Quantos aqui tem uma Bíblia em casa? Uma grande maioria, né? A Bíblia fala isso. A Bíblia mostra que Deus é maravilhoso. Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele ama a sua alma como jamais alguém possa amar. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele provou isso. Deus abençoe a cada um.